Fala pessoal, bom te ver por aqui em mais um episódio do Pod Imóveis. Estamos caminhando para o final da nossa primeira temporada do ano de 2024, mas não se preocupa que ano que vem tem a segunda temporada com vários quadros novos, já estou dando a dica. Então curte, compartilha, comenta, dá o seu like para a gente engajar os grandes players aqui do mercado imobiliário. Gente, eu digo que esse episódio de hoje é única e exclusivamente fruto de networking e admiração e do Pod Imóveis em relação a isso. Por quê? É uma missão encontrar, procurar, pensar em nomes, em plays, em referência aqui do mercado imobiliário para estar chamando para a mesa, para estar conversando. Então, sempre que eu faço aquela lista dos próximos nomes, eu sempre tento encontrar pessoas que são referência para mim no mercado imobiliário. E hoje a convidada é especial, porque eu entrei em contato com ela, nunca tive a oportunidade de fazer uma parceria, enfim, de ter conhecido antes de convidá-la para o Pod Imóveis. E essa mulher está chegando com tudo no mercado imobiliário, 3 anos de experiência, indo para um nicho em um segmento que muitas vezes é caracterizado como um foco um pouco mais para o corretor masculino de imóveis. Mas ela chegou mostrando que mulher também sabe vender e sabe trabalhar com grandes áreas e permutas. A convidada de hoje é a corretora que está chegando com tudo no mercado imobiliário, Paula Stray. Paula, falei certo o nome? Isso mesmo. Uhum. Obrigada por estar aqui, por ter topado aí participar do Pod Imóveis, tá? Obrigada também, é um prazer estar aqui. E é isso aí, Paula. Quero saber muito sobre isso, sobre a tua jornada. Como que tu começou no mercado imobiliário, mulher? Então, a minha vida, assim, realmente... até chegar aqui foram vários desafios, assim, né? Tu sempre trabalhou com venda? Com venda, sim, É mesmo? Eu trabalhava no shopping, né? Como vendedora mesmo. E aí depois eu tive minhas lojas, eu tive loja no Master, no UAU, na FIP. Caramba! E aí depois que eu entrei pro mercado imobiliário. Uhum. E aí tu se cansou do varejo, do atacado, ou tipo, cara, isso não tá me dando mais lucro, tá me dando mais dor de cabeça do que dinheiro propriamente. Como que tu, tipo assim, decidiu mudar tanto o rumo? Eu admiro muito, a gente já conversou lá no escritório, antes de vir aqui pro Pod Imóveis também, que eu também vim do segmento têxtil, de roupas e afins. E, cara, como era suado, como eu via a minha família assim, cara, trabalhando e se matando por 10, 20, R$1 a peça. E aí, no final, tu empatava porque cancelava um pedido, vinha devolução, e aí tu perdia o teu lucro. E foi através da minha mãe, que ela assim, vira corretora de imóveis, acho que tu vai se dar bem e tal. O que foi a tua virada de chave de, tipo, não quero mais isso pra minha vida? Então, assim, ó, eu sempre gostei, né, de trabalhar com a parte de vendas. Aham. E na época, como eu comecei a trabalhar nos shoppings, a única oportunidade na época que eu tive, que eu conhecia, era o ramo da confecção. Aham. Então, como eu tinha experiência nessa área, né, foi através disso que veio a ideia de eu abrir a minha própria empresa, né? Aham. Então, eu Antes, realmente... desculpa até te cortar. Antes tu era vendedora e depois tu abriu a tua loja. Isso. Entendi. Eu trabalhava como vendedora, mas isso, assim, eu já comecei já cedo, assim. Com que idade, assim? Com uns 8 anos, assim, eu Mentira! já fazia as minhas vendas. Já tu fazia tuas vendinhas? Já tentava Ia pra revender. escola e tentava vender alguma Sim, coisa? Na época não tinha esse incentivo do empreendedorismo como é hoje, né? Hoje é bonito ainda quem vai Sim. vender. Na época era tipo meio assim, o pessoal olhava meio torto, sabe? Sim. Ih, tá querendo me empurrar alguma coisa, né? Era meio estranho, assim. Mas aí eu comecei como vendedora no shopping. E depois tentei abrir a minha loja e passei por vários desafios, né? Principalmente porque eu adorava a parte de vendas, mas a parte de confecção eu não tinha habilidade nenhuma. Só sabia, eu só quero vender. Então, graças a Deus que eu era boa na parte comercial, né? Então, isso aliviava um pouco o outro lado. Mas eu passei por muitos desafios, porque daí eu fabricava o produto, né? Então... tu fabricava também. Eu era fabricante. Então, tu sabes como é que é a confecção, né? Meu Deus. E aí eu ficava muito dividida, né? Porque daí eu tinha que cuidar da parte financeira, da parte comercial, da parte de confecção. E eu não conseguia focar naquilo que eu realmente gostava de fazer, entendeu? Quero vender. Isso. E assim, quando eu ia para São Paulo fazer as compras de tecido,
eu ia no ônibus lendo alguns livros e eu ficava pensando sobre isso, sabe? Que eu não focava no que eu era boa. Que eu tava deixando o meu tempo naquilo que eu tinha dificuldade. Eu pensei assim, eu com certeza consigo fazer essa loja alavancar e crescer. Eu tinha certeza que se eu quisesse focar, eu ia conseguir. Porém, eu iria levar muito mais tempo porque eu não tinha habilidade com a confecção. Então, eu teria que esperar eu desenvolver essa habilidade, ser boa nisso, para entrar com a concorrência, entende? Então, eu pensei, por que não focar naquilo que eu realmente sei fazer, né? Sim. Que daí eu tento encurtar o caminho. E aí, por isso que eu comecei a pensar nessas possibilidades de focar numa coisa só ali, que era realmente a venda. E olha que louco, né? Quando eu já fui sócia de uma imobiliária, enfim, e eu realmente aconteceu isso comigo também no mercado imobiliário, aonde eu estava deixando de focar em vender, que era o que eu amava, o que me dava retorno, para fazer gestão administrativa, contábil. E aí o meu desempenho em vendas diminuiu porque eu não estava focando no que eu era bom. No que eu era boa, no que eu sabia fazer. Da mesma forma, por exemplo, uma terceirização. Vamos supor. Pô, eu não sou boa em tráfego pago, um exemplo. Mas eu vou tirar o meu tempo para aprender, fazer um curso, errar muito para depois saber fazer. E aí eu não estou vendendo, não vou ter dinheiro para gastar o patrocinado, por exemplo, ou eu vou pagar alguém para fazer isso. O mercado imobiliário tem essa vantagem para gente, né? E aí tu ia para São Paulo, lia os livros, conseguisse perceber isso e aí tu decidiu mudar. Dar um start. Porque assim, na época, como eu falei, a minha primeira oportunidade foi essa. Eu sabia que aquilo ia ser um meio da minha vida, mas eu sabia que eu ia para um outro rumo, sabe? Eu tinha certeza disso. Que ali não era o teu final. Que ali não era o meu final. Então, só era um meio que eu utilizei naquele momento, né? Como eu sei que hoje a corretagem, eu também, assim, tu sente, né? Enfim, tu sente quando tu vai utilizando as coisas que vão acontecendo na vida e tu vai sentindo, né? Sim. Vai seguindo o teu... E isso foi alguém da tua família que te falou vira corretora? Foi uma coisa que tu já admirava, o mercado imobiliário? Como que foi isso? Então, como eu já trabalhava ali na parte empreendendo, né? Eu sempre pensava, assim, em investir em imóvel. E então eu gostava desse mercado já. E aí, às vezes, em café, com as minhas amigas, conversando, elas falavam pra mim, né? Tu deveria focar realmente na parte de vendas. E conversavam sobre isso. Por que tu não vira corretor e tal? E aí despertou esse interesse. É verdade, por quê, né? Por que não, né? E aí tu começou em que ano? Na época da pandemia? Foi na pandemia. Caramba! Foi na pandemia. Ali deu um start, assim, sabe? E tu sentiu... Quais foram os desafios, assim, que tu sentiu no começo da tua jornada como corretora? Assim, eu tinha dificuldade com cliente, eu tinha dificuldade em encontrar imóvel. Tu sentiu alguma barreira ou já chegou vendendo e acontecendo, assim? Então, o que aconteceu? Como... foi bem na época ali da pandemia e eu tinha acabado de fechar as minhas lojas... Então, eu agarrei aquela oportunidade, assim, tipo, com unhas e dentes, assim. Isso aqui vai dar certo e vou fazer dar certo, entendeu? Tem que dar certo. Então, eu não tava olhando pro... Assim, nada era desafio, assim, sabe? Eu tava com sangue no olho. Sangue no olho. Então, mesmo que, assim... Claro que a gente se decepciona, se frustra, né? Acontece isso, normal. Mas... Quanto vai, assim, se tu se esforça, mesmo o resultado, ele vem, né? Então, assim, eu tava me esforçando fora do normal, assim, eu não parava, entendeu? E aí, foi natural que o resultado veio muito rápido. Veio rápido? Veio rápido. Fechou a primeira venda com quanto tempo? Eu acho que deu uns 30 dias, não sei Sério? se deu 30 dias, Que massa. Foi bem rápido, assim, mas eu realmente tava, assim... Mas passei por bastante perrengue nesses 30 dias, entende? Foi bem... O bom é que tu já veio do mundo de vendas. Então, muitas vezes a pessoa que nunca trabalhou com vendas, ela tem a tendência, vamos dizer assim, a desistir com mais facilidade. Sim. Que a pessoa acha que vai entrar no mercado imobiliário e não... Vou ser igual aos corretores do Instagram, né? Estourado, vendendo, viajando o mundo já no meu primeiro ano, no meu primeiro mês. E às vezes vê que não é aquilo e desiste. Então, tu já teve um ponto positivo que tu já sabia que tu ia receber
1000 vezes mais nãos do que sim, né? Sim. Então, isso também te ajudou, né? Porque tem gente que se frustra logo de cara no primeiro não. Então, assim, eu já sabia que isso era normal, Aham. né? Então, eu sabia que, ainda mais com imóvel. Se Aham. com roupa isso acontecia, imagina com imóvel, entende? Exato. Então, claro que a gente se frustra não só com os nãos, né? Às Aham. vezes com clientes, com as reações que a gente não espera, né? Com Aham. alguns comportamentos. Mas a gente sabe que isso faz parte do processo e do aprendizado. Sofre ali um pouquinho e depois segue em frente. E o legal é que, assim, apesar de tudo isso do mercado imobiliário, o resultado é único e exclusivamente nosso. A gente não depende muitas vezes de terceiros, ou de, será que vai dar muito sol para eu vender roupa de verão? Será que vai dar frio para eu vender roupa de inverno? Não. O teu resultado dependia de ti e tu, cara, não, eu vou atrás, não tinha momento difícil, tu já tinha isso determinado que tu ia dar certo. E aí tu comentou que quando tu começou no mercado imobiliário, tu começou junto com outro trabalho junto, né? E que falaram pra ti que não ia dar certo trabalhar com os dois juntos. Eu acho o máximo isso, a garra da mulher. Tu falou, não, vai dar certo. E no final tu viajou realmente, né? No mesmo ano para 2 lugares, sendo campeã de vendas de ambos os serviços, né? Sim. Não, então, é que assim, quando eu ainda trabalhava lá na minha loja, né? Eu tinha uma cliente que ela me ofereceu a oportunidade de trabalhar com ela numa multinacional. Era com produtos de rejuvenescimento. Assim, até algumas pessoas julgavam. O que a Paula quer? Tipo assim... inventando mais coisa para vender. Vendendo, tipo, colágeno, né? O que ela quer com isso, né? Claro que o lucro de um imóvel não tem nem comparação. Mas a minha intenção de entrar na empresa não era essa. Era realmente os treinamentos que eles ofereciam. Eram os contatos, eram os ambientes que eu iria frequentar. Então, eu estava enxergando além disso. E na época, quando eu estava viajando, eu estava lendo um livro. E quando eu recebi o convite, eu percebi que o autor do livro trabalhava nessa empresa. E aí me chamou mais atenção, porque eu não acredito em coincidência. Aí eu pensei, vou entrar nessa empresa. E aí eu topei o desafio, entrei na empresa. E lá também tinha metas de viagens e tudo mais. E aí, quando eu fui trabalhar na imobiliária, eles falaram para mim assim, o ideal é tu foca numa coisa só. Porque senão não vai dar certo. E aí foi onde eu falei, não, eu vou fazer dar certo. Mas assim, não falei pra ninguém, né? Eu vou fazer dar certo dentro de mim. Dentro de mim, eu falei, eu vou fazer dar certo. Agora eu vou fazer dar certo. E aí eu pensei, eu vou bater todas essas viagens, eu vou conseguir. E aí eu consegui vender as minhas roupas, meu estoque no atacado para os meus clientes, que eu já tinha fixo. Mesmo que eu não tinha loja, vendi o meu estoque. Consegui quitar o meu carro na época. Consegui fazer as vendas na multinacional, ganhei a viagem para a Costa do Sauípe, para o México, em Cancún, lá no Hilton, all inclusive, e bati a premiação lá da imobiliária também na época para o Chile. Aí fiz 3 viagens esse ano. Cara, ninguém segura uma mulher determinada, né? Não segura. Cara, ninguém segura, é admiração total. Quando eu vejo assim, a gente sabe que o nosso mercado, eu já reparei isso muitas vezes, tem um resultado de vendas de determinado lançamento, alguma coisa assim, tu vai ver 80% é corretor que está ali se destacando. E tem aqueles 20% que é a mulherada, mas assim, muitas vezes as que mais vendem, as que estão ali em cima. É o tato de, não, vou conseguir fazer, cara, 3 viagens em um ano só com o resultado de venda. Sim. Não, esse ano foi assim, parecia que eu só viajava. Cara, que incrível. E tu já teve um resultado, assim, sensacional no teu primeiro ano? Ou tu tá começando a colher os frutos agora no teu 3º ano de mercado imobiliário? Como que funcionou essa engrenagem para ti como corretora? Então, eu acredito assim que no primeiro ano eu estava colhendo os frutos do que eu fiz lá atrás, da época da loja, sabe? Então, às vezes as pessoas pensavam, nossa, ela entrou no mercado, ela tem sorte, essa corretora. Não era sorte. É sempre assim, né? Cada um tem a sua trajetória. Então, às vezes, um corretor que está começando agora, ele vai trazer a bagagem que ele tem. E provavelmente com o conhecimento que ele tem, ele vai conseguir adequar nas negociações e tudo mais. Então, cada um com a sua história, entende? Exato. Então, eu acredito que o meu resultado daquele primeiro ano foi fruto do meu trabalho lá atrás, então eu trabalhei muito, então eu tive um resultado legal, assim. Claro. Mas nem se compara com esses últimos, assim, né? É porque todo mundo fala assim, né, Paula? É sorte. Corretora tá com sorte. Vendeu um negócio grande porque deu sorte, ou alguma coisa assim.
mas ninguém viu a Paula muitas vezes até 11 horas da noite, às vezes trabalhando. A Paula que poderia estar indo para São Paulo escutando música, mas estava lendo um livro. Sim, com a Paula certeza. que pensou lá na frente assim, cara, eu vou entrar nessa empresa por causa do networking, por causa do relacionamento, pensando lá na frente. Olha a visão que tu teve. Às vezes, eu tenho uma imagem no Instagram que uma vez eu vi assim, ó, quem me disser que for sorte, eu dou um murro no meio da cara. Dá vontade? Cara, porque assim, ó, ninguém vê o nosso suor. E hoje também, atualmente, tipo assim, pô, ninguém vê quantos clientes tu atendeu para fechar uma permuta. Sim. O quanto que foi difícil, o quanto foi difícil achar o terreno. A gente tá trabalhando junto num terreno para um cliente. O quanto é difícil achar um terreno. Sim. Então, não é sorte. O pessoal tem que saber também que o mercado imobiliário não é plano C, não é plano D, porque realmente não é fácil, né? Sim. E Paula, me diz uma coisa, a permuta, ela aconteceu do nada pra ti ou foi um foco teu esse nicho? Como que tu entrou nesse universo da permuta, mulher? Então, assim, é engraçado, né? Que às vezes o pessoal vê, assim, as minhas placas, às vezes acha assim, nossa, que eu foquei na permuta. Que às vezes eu vejo que tem bastante corretor que às vezes só quer fazer permuta ou foca nisso. Aham. Eu nunca entrei para o mercado pensando assim, eu só vou atender cliente alto padrão, ou só vou atender X cliente. Não, quando eu entrei para o mercado, eu estava disposta a atender todos os tipos de clientes, sabe? Eu queria realmente aprender e fazer o meu melhor, indiferente da dificuldade que viesse, assim, sabe? E a permuta foi, na verdade, saber aproveitar as oportunidades, sabe? Eu acho que às vezes as oportunidades elas estão diante dos nossos olhos e às vezes a gente não enxerga, sabe? Às vezes a gente fica cuidando mais dos negócios dos outros e não olha o que está diante dos nossos olhos, sabe? Exatamente. Eu até já falei isso num outro podcast também. Eu sigo alguns corretores, mas, cara, 90% desses corretores estão ocultos no meu Instagram, nos stories, porque muitas vezes tu fica ali, olha ali, o cara tá vendendo. Tá. E aí tu esquece que tu tem aquele cliente para responder, aí tu acha, eu não tô vendendo, mas tal fulano tá vendendo. O que eu tô fazendo de errado? Né? Então, realmente, o teu foco foi fazer acontecer. Foi realmente aproveitar as oportunidades, porque eu digo assim, ó, às vezes tu tens uma pessoa do teu lado que tu podes enxergar um potencial nela e às vezes tu só queres enxergar aonde já deu certo, entendeu? Às vezes a gente não tá disposto a enxergar no outro e levar uma oportunidade, sabe? Eu acho que a gente tem que focar, assim, aparecer um cliente, aproveita esse teu cliente, entendeu? E extrai, foca, ajuda ele a investir, reinvestir, vende, investe, sabe? Então, tem vários clientes, assim, que acontece isso, que me procura, faz o investimento, compra, revende, lucra, compra, revende. Então, às vezes, mais vale tu trabalhar ali focado, ajudando esse teu cliente a crescer, porque ele vai ser uma pessoa que vai estar sempre fiel contigo, entendeu? Tu não vai ter, assim, vai ser dificilmente tu ter um concorrente ele assim. Te troca, né? Porque, poxa, por que eu vou trocar o time que tá ganhando, né? Exatamente. Mas respondendo ali a tua pergunta da permuta. Na época ali na imobiliária, a gente tinha um terreno que estava à disposição à venda e na época eles deram a ideia, vamos pegar esse terreno e vender. Eu nem sabia ainda direito o que era ainda uma permuta. Vamos pegar esse terreno aqui e colocar à venda e depois a gente tenta permutar. Então eu escutava assim, essa pessoa é líder, o que ela falar eu vou fazer, entendeu? Então, vamos focar em vender? Vamos focar em vender. Então eu aproveitei a oportunidade. E quem aparecia ali no meu caminho, eu tava... ia na padaria... o dono da padaria tá aqui, quer comprar um terreno? E aí tu foi fazendo isso? Fui fazendo isso, exatamente. E aí tu vendeu o terreno e depois a pessoa que comprou permutou esse terreno? Aí na época eu não vendi o terreno. Daí na época outro corretor vendeu o terreno. Mas eu cheguei a oferecer esse terreno para um construtor que construiu umas casinhas ali próximo ali da Rua da Fazenda. E aí ele não quis comprar o terreno, mas ele falou assim, se fosse permuta, eu pensava em fazer. Mas eu ofereci para ele porque, na verdade, foi ali... Era bem quando eu estava começando, foi uma das primeiras pessoas que eu tive contato. Eu aproveitei ali a oportunidade, ofereci e aí ele, se for permuta, talvez. E a gente começou a
marcar mais reunião, aprofundar o negócio e começou a fazer sentido. Aí eu comecei a entrar dentro dessa área, entende? Mas assim, o negócio foi acontecendo. Então, aí depois foi... E muitas vezes o próprio corretor, Jéssica, já passei muitas vezes por isso. Eu tenho terreno, mas é só venda. Não vou oferecer para aquele cara, porque ele só tem interesse em permuta. Ou ao contrário, o dono do terreno quer só venda. Mas, poxa, talvez se eu oferecer para o construtor X, dá match uma permuta. Às vezes falta um pouco dessa ousadia do corretor também de passar por cima do óbvio, né? Que foi o que tu disse antes. É só isso. Mas o não a gente já tem. O que custa tentar? Ou às vezes assim, a gente tem várias construtoras no mercado, né? E, por exemplo, às vezes tem vários clientes que constroem casas e que às vezes querem mudar o ramo, começar a construir prédios e às vezes tu tá ali trabalhando e tu tá sempre vendendo as casas dessa construtora. E aí, de repente, quando surge uma oportunidade, em vez de tu levar essa oportunidade para a pessoa que tu tá sempre trabalhando, tu vai levar para uma pessoa no mercado que tem nome e aí tu não leva pro teu parceiro? Pô, é verdade. Sabe? E tu vê que tem um monte de gente que faz isso, porque daí é uma coisa meio incoerente, assim, sabe? Verdade. Então, eu vejo que a maioria faz isso. Leva para as grandes construtoras, para quem já tem nome no mercado, e não foca em ajudar aquele que está disposto ali a crescer. E se tu parar para pensar e tu abraçar a oportunidade, não, eu vou agarrar a oportunidade, vou crescer junto com essa pessoa, vou lá, vou vender. Vamos fazer um prédio com 6 apartamentos, te ajuda a vender, vende. Faz mais faz um com 12 e vai aumentando. Essa pessoa nunca mais vai te abandonar, entendeu? Exatamente. Até porque se o corretor ele focar só nas grandes construtoras, muitas vezes esse terreno já pode até ter passado na mão daquela construtora. Exatamente. Já pode ter passado, enfim. E aí existem muitos construtores menores que têm esse potencial de alavancagem, que faz um produto bacana também, né? Sim, com certeza. E aí tu ganha o construtor, porque tu tá crescendo junto com ele, né? E tu também ganha o cliente quando tu trabalha a venda, a revenda, a revenda desse produto, né? E é tão legal, né? Quando tu pega uma... Eu acho muito legal. Então, eu até prefiro, na verdade, assim, é claro que a gente é corretora, a gente vai querer fazer negócio com todos, assim, né? A gente não vai rejeitar o negócio. É o nosso trabalho, né? É muito legal tu aproveitar e fazer esse tipo de negócio e tu fazer a pessoa alavancar junto contigo, porque vocês dois crescem juntos e vocês vão ser aquela coisa assim, sempre gratos um pelo outro e é uma coisa legal, é uma construção legal, sabe? Com certeza. E, Paulo, uma pergunta agora desse nicho de permuta. Tu recebe essas permutas ou hoje tu já tem um fluxo, um relacionamento tão bacana com esses consultores que eles chegam e falam assim, Paulo, tô precisando de um terreno assim, assim, assado. E aí tu embarca no carro e vai andando brusque para encontrar. Como que é a tua metodologia para encontrar esses terrenos top? Então, é muito de relacionamento, já tá chegando pra ti eu isso? digo assim, tem uma mistura, tá? Eu acho que, no fundo, eu sinto que é Deus, assim, que encaixa tudo, assim, tá? De verdade, assim, que parece que é sempre as coisas na hora certa, no momento certo, parece que já vem o terreno e já concilia as coisas tudo junto, Mentira. Assim. Eu não sei te explicar, mas... Acontece as duas coisas, às vezes de pedirem o terreno na localização, e às vezes já lembro que naquela localização alguém já me passou algum terreno, alguma coisa assim. Mas tem os dois. Ou também de eu ir num terreno e sentir esse terreno aqui é sensacional. É bom. Eu vou bater ali na porta do cara pra ver se ele... mas assim, é bem difícil de eu sair oferecer terreno para as construtoras, assim. Eu não costumo... Assim, quando eu realmente vou num terreno e o terreno é bom, eu tenho certeza que ele é bom, aí eu levo, assim. Mas às vezes eu tenho vários terrenos na mão que fica comigo. Eu não levo. Fica guardado, assim. Eu sei que tem um monte de gente, às vezes, oferecendo, mas eu fico... Eu sei que, às vezes, alguém vai fechar e tá tudo bem, não tem problema. Mas, às vezes, é terrenos que eu ainda não comprei ideia, sabe? Eu gosto de levar aquilo que eu acredito. Porque daí eu sei que, se lançar,
eu vou comprar ideia, eu vou pegar junto no projeto, eu vou vender, entende? Até porque é uma responsabilidade tua também, né? Porque daqui a pouco o construtor chega pra ti e fala, pô, fechei a permuta aqui, tu falou que era boa e não vira. E não vira. Então, antes tu acredita no terreno. Tem que acreditar no terreno. Tem que sentir ali que o terreno realmente é um terreno bom, estudar ali o local, que realmente o que o mercado pede, né? Pra tu fazer o negócio mais vezes com o teu cliente, né? Olha que bacana. Porque muitas vezes a pessoa... Eu vejo isso, né? O pessoal recebe o terreno e não chega nem a avaliar o terreno. Já vou mandar para ser o primeiro a mandar. Né? E, cara, às vezes tu pode se queimar com o construtor em relação a isso, né? É igual eu tive uma situação, foi no ano passado, que eu tava fechando permuta com 2 construtoras. E quando eu tava conversando, eu tava tentando fazer 2 projetos legais e incentivando ambas, porém projetos diferentes, porque eu não queria que eles fossem concorrentes, entende? Eu queria que os 2 fossem um sucesso. Que massa! Então, tu pensou num contexto geral, englobou... Exatamente, para que eles não concorressem diretamente, entende? Que bacana, Paula. E, Paula, hoje o que tu vê que é um desafio, assim, pro corretor de imóveis? Por exemplo... Para o pessoal que está iniciando agora, eu gosto sempre de falar com o pessoal que está iniciando agora, justamente porque às vezes não recebe tanto ajuda nessa parte da imobiliária, onde está vinculado, enfim, e às vezes se sente perdido. Tipo assim, cara, eu não estou vendendo... O que eu estou fazendo de errado? O que passava na tua cabeça para não desistir? Assim, não, cara, eu não posso desistir disso porque eu sei que uma hora vai virar. Passava alguma coisa assim na tua cabeça, na cabeça da Paula, tipo, cara, tem que dar certo. Problema, enfim, passava alguma coisa? Eu sempre tive isso dentro de mim, assim, de querer realmente mudar de vida, ter uma vida melhor por causa da minha família, das pessoas que eu amo, sabe? Então, acho que a minha família e as pessoas que eu amo, assim, são a minha força, sabe? Então, acho que cada um tem o seu porquê, né? E tem que ter, né? O seu porquê. Então, acho que a pessoa tem que buscar qual é o porquê, né? Primeiro, né? Descubra qual é o seu porquê. Que, com certeza, no seu porquê, tu vai encontrar forças pra conseguir lutar, né? A gente tem os nossos desafios, todos temos, né? Mas, com certeza, é isso. É isso. Paula, e hoje o teu foco tá inteiramente em permuta ou continua a Paula de, cara, veio o cliente, eu vou atrás para encontrar o que o meu cliente quer? Não, quando entra em contato comigo, eu atendo todos os perfis de cliente. Todos os perfis, Mas, como eu tenho feito bastante permuta, acaba que o mercado tá me levando mais em direção da permuta mesmo, sabe? Entra em contato comigo muitos corretores, construtores, perguntando, sabe? Então, que legal, que bacana. O mercado me levou para esse caminho, sabe? Mas se entra em contato comigo um cliente pedindo uma casa, apartamento, tudo normal. E tu costuma fazer parceria? Tu faz parcerias também com outros corretores? Bem Sim, tranquilo. Faço bastante parceria. Eu adoro fazer parceria, na verdade. É mesmo? Eu adoro fazer parceria porque facilita, né? Porque daí, às vezes, assim, a permuta, ela toma bastante tempo, né? Eu imagino. E tem os seus desafios. Então, quando tu tá fazendo uma parceria, é mais uma cabeça ali pensando e te ajudando. Então, é aquela coisa que a gente tava falando do foco, né? Tu divide um pouco ali, tu tens uma pessoa ali te auxiliando, te ajudando. Então, eu adoro fazer parceria. Até porque também não dá de abraçar tudo, né? Não dá pra abraçar tudo. E, Paula, por curiosidade, assim, até pro pessoal que às vezes está assistindo a gente, que tem um terreno, tem uma área para permutar... A gente sabe que é um processo de negociação que muitas vezes demora mais do que uma venda normal, né? Hoje, pela tua experiência, assim, das permutas que tu já fechou, quanto tempo, em média, leva uma negociação de uma permuta, dessas obras grandes que tu vem fechando de permuta, assim? Até assinar o contrato oficial de permuta, Meu assim? Deus. Depende da permuta. Depende da permuta e dos clientes, assim, né? Mas tem permuta que às vezes demora, porque... Depende muito da negociação, sabe? Depende se tu pega a negociação com um terreno que é um proprietário só, ou se tu pega um terreno que tem mais proprietários, se a negociação envolve dinheiro e permuta. Cara, como fica a tua ansiedade? A gente tem que treinar bastante a paciência. Eu imagino, cara, porque assim,
uma venda normal, que a gente leva às vezes 30 dias, 60, quando o cliente já está em jornada de compra, eu já fico quase sem conseguir dormir direito. Imagina uma permuta, mulher. E a permuta, ela sempre surpreende, assim, porque às vezes... É igual, às vezes, no próprio financiamento. Tem coisas que, às vezes, tu não imagina que vai acontecer e acontece, né? Verdade. Sabe aquelas surpresas que tu nunca sabe? Eu sempre já falo, às vezes, pros clientes, né? Olha, se aparecer uma dificuldade, não desiste, é normal, faz parte. E aí acontece. E, às vezes, tu nem sabe o que esperar, né? Mas acontece alguma coisa. Então, assim... Já tô acostumada, assim, que sempre acontece alguma coisa. É difícil quando algo... Nada. Quando algo dá redondinho, eu fico assim, meu Deus, será que tá certo? Daqui a pouco vai vir... Eu até desconfio. É verdade. Sempre alguma coisa acontece no meio da jornada. Sempre. Exatamente. Paulo, e o que esperar do mercado imobiliário aí para os próximos anos? O que tu vê de Brusque? Tem muito para crescer? Tem muita permuta boa vindo para nós vender? Como que tá a tua visão aí para o mercado imobiliário dos próximos anos? Com certeza a gente vai ter bastante imóvel para vender, tá? Dá para focar bastante, tá? Principalmente imóvel na planta. Eu acredito que até pela dificuldade aí dos financiamento bancário, verdade. É um caminho aí para os corretores que estão começando, né? Vender os imóveis na planta. E é o que está vendendo hoje, condição de pagamento, né? Exatamente. Não adianta. Hoje, com a taxa de juros a 10%, 12%, é mais vantajoso tu comprar na planta com uma entrada parcelada e ter o teu imóvel, que no final se torna um investimento também, né? Sim, com certeza. Que bacana. Paula, é isso, ó. Nosso podcast rolou. Quero te agradecer por ter topado participar aqui do podcast, conversado com a gente um pouquinho. E vamos encontrar o terreno pro meu cliente agora. Vamos sim, foi um prazer estar aqui. Obrigada, né? Imagina. Pela oportunidade. É muito legal essa tua iniciativa de levar conhecimento para todos nós, né? E essa troca também, né? E parabéns, tá? Parabéns. Muito obrigada. Show de bola. Gente, é isso aí. Te vejo no próximo episódio.